Olá pessoal, aqui é o professor Danilo. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de filosofia, trabalhando a revisão que foi enviada aí para vocês pela plataforma Poliedro, beleza? A questão 1 fala o seguinte: o que é a filosofia e quais suas principais preocupações? Bem, a gente já falou dessa em sala de aula. A filosofia é o amor, a sabedoria, a busca e produção de conhecimento lógico e racional. Suas principais preocupações são responder aos questionamentos humanos sobre si e sobre a realidade que os cerca. Já a questão 2 diz o seguinte: diferencie cosmogonia e cosmologia. Cosmogonia, gente, tem uma íntima ligação com o mito de gênese do mundo, ligada a narrativas épicas sobre deuses e suas ações, o que ocasionou o nascimento da realidade. Já a cosmologia, que marca um pensamento e um discurso filosófico, está centrado na busca de razões e conhecimentos coesos sobre a realidade, buscando também as causas de todas as consequências que nos alcançam dentro do mundo. A questão 3 fala: explique o contexto político e histórico de desenvolvimento da filosofia antiga. Isso daí vem lá do início da nossa primeira videoaula, pessoal. Tal processo acompanha o desenvolvimento das primeiras polis gregas na transição do século 7 e 6 a.C. Questão 4. Caracterize a chamada filosofia pré-socrática. Os filósofos pré-socráticos não são somente aqueles que vêm antes de Sócrates, mas fazem parte do primeiro período da filosofia grega. Esses pensadores, pessoal, buscavam dos elementos naturais as respostas sobre a origem do ser e do mundo. Focando principalmente nos aspectos da natureza, eles eram chamados também de filósofos da physis. Chegando à questão 5, ela pede o seguinte: como foi a transição de um discurso mitológico para um discurso filosófico? Explique as suas diferenças. No crescimento das populações e no desenvolvimento dos debates políticos lá na Grécia Antiga, não se podia simplesmente entregar discussões importantes que envolviam todos os interesses em volta nas mãos dos deuses ou do acaso. Era necessário construir um discurso lógico e racional que justificasse as decisões comuns. Por isso, aqui a grande diferença entre o discurso mitológico e o discurso filosófico é que um vai se basear na credulidade de mitos e crenças sobrenaturais, enquanto que o discurso filosófico ele vai ter por base o logos, como eles chamavam na época, a lógica, a racionalidade. A questão 6 é uma questão fácil para quem vem prestando atenção até aqui. O que é arquê ou archê, como você queira escrever? Qual a sua importância dentro da filosofia pré-socrática? O arquê era entendido como o princípio criador de toda a realidade natural, sendo o principal objeto de questionamento e estudo dos filósofos pré-socráticos. Já a questão 7 pergunta: pode-se dizer que os pré-socráticos eram protocientistas? Explique. Podemos dizer isso, pessoal? Claro que sim. Por quê, professor? Muitos deles deram os primeiros passos experimentais rumo ao que nós chamaríamos mais tarde de ciência. Então eles passaram a construir métodos e desenvolver experiências próprias que serviam para embasar seus discursos filosóficos sobre o princípio fundador que eles identificavam. Já a questão 8 fala o seguinte: construa uma tabela referenciando os principais nomes da filosofia pré-socrática e suas explicações sobre o desenvolvimento do mundo a partir de um princípio fundador. Então eu quero que você monte aí de um lado filósofos pré-socráticos, do outro eu quero que você identifique o princípio fundador, o arquê, que eles tomaram para si. Então, colocando em sequência cronológica, primeiro temos Tales de Mileto, onde ele identificou a água como princípio fundador; Anaximandro, onde ele criou o apeiron, que seria a matéria fundadora de tudo; Anaximenes, que identificou o ar como arquê; Heráclito, que foi o primeiro a desenvolver um pensamento sobre o devir, ou seja, sobre a constante mudança das coisas; Pitágoras, que se apoiou na matemática e nos números como principal justificativo para desenvolver e entender a harmonia do mundo; Xenófanes, que apontou que nada muda na realidade; Parmênides, que vai ser o primeiro filósofo a se debruçar sobre o que seria o ser e o que seria também o não ser, ou seja, o que ele identificou como via da verdade e via da opinião; Zenão, que acaba, através de seus paradoxos,
mostrar que boa parte do conhecimento e da linguagem utilizada pelo homem tendia a criar uma ilusão sobre a realidade. E por último, o nosso querido atomista Demócrito, que vai identificar que o átomo era o princípio fundador de tudo, presente em todos os seres vivos e todas as coisas, e que apesar do átomo ser sempre igual, idêntico, indivisível, o que fazia com que os seres e as coisas se diferenciassem seria exatamente o distanciamento entre esses átomos, o que ele chamou de vácuo. A questão 9 fala o seguinte: Tales foi o iniciador da filosofia da física, pois foi o primeiro a afirmar a existência de um princípio originário único, causa de todas as coisas que existem, sustentando que esse princípio é a água. Essa proposta é importantíssima, podendo, com boa dose de razão, ser qualificada como a primeira proposta filosófica daquilo que se costuma chamar civilização ocidental. Então, de acordo com esse texto, assinala a alternativa que expressa o principal problema por eles investigados. Eles, que se fala aqui, seriam os filósofos pré-socráticos. A alternativa A fala a ética enquanto investigação racional do agir humano. Nós ainda não estamos falando sobre uma filosofia que se debruça sobre a ética. Letra B, a estética enquanto estudo sobre o belo na arte. Naquela época, os gregos realmente tinham uma grande preocupação sobre a estética, mas não era o centro, o cerne das questões pré-socráticas. Letra C, a epistemologia como avaliação dos procedimentos científicos. Na prática, não existia ciência, quanto mais procedimentos, quanto mais métodos científicos para serem discutidos. Letra D, a cosmologia como investigação acerca da origem e da ordem do mundo. E aí, pessoal, será que é essa a letra D? Falamos sobre cosmologia, identificamos o que é a cosmologia, então essa letra D aí ela está correta. Realmente, a cosmologia é o centro da investigação dos pré-socráticos ao tentarem buscar um princípio fundador da physis, um arquê sobre a natureza. Por último, a questão 10 fala: pode-se dizer que os pré-socráticos inauguraram a filosofia como a conhecemos hoje? Explique. E aí, podemos dizer isso, que os pré-socráticos foram os primeiros filósofos que inauguraram toda a mentalidade filosófica que você tem até hoje? Claro que sim, pessoal. Os pré-socráticos foram os verdadeiros fundadores da filosofia, os pensadores que inauguraram a partir do século VI uma nova atitude mental ante a realidade material, ou seja, uma postura de pensamento diante da realidade física concreta que nos cerca, substituindo progressivamente as elaborações de cunho mitológico por especulações de caráter científico-filosófico. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Para os próximos vídeos, para as próximas videoaulas, eu espero que vocês estejam afiados e tenham lido o nosso próximo capítulo, beleza? Desejo a todos uma ótima semana e até a próxima videoaula.